Se tem dois assuntos recorrentes aqui no Bem Branch é IA e cloud, né? E hoje aqui a gente tá com um convidado não tão novo, né? Tá aqui no episódio, acho que é o primeiro que aparece numa recorrência aqui, né? Então, muito feliz de receber. E principalmente para a gente falar sobre um pouco na questão de cloud, estratégias multicontas, né? O que que são multicontas, o quando usar. Então, hoje não vai ser nenhum episódio. Hoje vai ser uma aula, né? Vai ser um formato aí diferente, um papo diferente. Acho que vai ser bem bacana. E para me acompanhar, meu queridíssimo amigo aí de todos os episódios, né? Agora presenciais e online, Jordan. Tamo junto, tamo junto. Bom, seja bem-vindo novamente em Marangon. Mais uma Pede Música no Fantástico. Tamo junto. Ah, é verdade. E para, né, para essa aula aí, o nosso professor de hoje, mais uma vez, Carlos Marangon. E aí, galera, valeu pelo convite aí. Bom, repetir a dose aqui, a gente falar mais um pouco sobre a AWS, né? Isso vai ser não necessariamente uma aula, mas vai ser um bate-papo bem interessante que a gente vai ter aí sobre esse tema assim, que gera-se muitas dúvidas, né? Muitas questões, quando usar, quando não usar e por aí vai. Boa. E eu queria até propor um back to the basics, né? O que de fato, assim, é multiconta? Porque eu acho que, ok, a gente fala multiconta, dá para entender que são várias contas. Mas de fato, assim, aplicado, né? Em que cenário, assim, acaba fazendo sentido, né? Ou quais cenários faz sentido eu ter múltiplas contas? Por que não talvez centralizar múltiplos serviços que eu precise dentro de uma conta só, né? Tipo, no caso, Boa. qual que é o problema que tu quer resolver? Ou o que que tu tá querendo fazer que fez tu tomar essa decisão de ir pra múltiplas contas? Acho que o Basics talvez comece aí, né? A Uhum. pergunta 1 talvez seja essa, né? Boa. Até uma coisa que assim, eu gosto de explicar, porque quando a gente fala múltiplas contas, tem pessoas que podem se confundir achando que a gente está falando do acesso ou do usuário. Múltiplas contas de usuários. E não é isso, galera. Aqui a gente está falando de múltiplas contas AWS, ou seja, onde você vai criar os seus serviços, né? Não, onde você vai ter os seus ambientes em execução. Essas são as múltiplas contas que nós estamos falando, beleza? Então, assim, a estrutura, né? A AWS tem o AWS Organizations. Então, quando a gente fala de múltiplas contas AWS, a gente está falando de habilitar e de utilizar o Organizations para gerenciar todas essas outras contas. Você tem uma conta principal, que é chamada aí de Management Account, ou conta de gerenciamento, que é a conta ali que de fato vai exercer um controle sobre as demais. Ela é a conta principal. O indicado, inclusive, a boa prática, a melhor prática, é você não ter nenhum tipo de workload nessa conta. Essa conta é para gerenciamento. Então, você pode ter serviços e estruturas para o gerenciamento da sua estrutura de organization com essas várias contas. Então, o organization, essa estrutura de múltiplas contas, vem para facilitar, vem para organizar, tanto do ponto de vista financeiro, quanto arquitetural, segurança e demais itens, tá? Legal. E ok, tá. Entendo, né? Inclusive, ali na Blumetrics a gente usa num contexto um pouco diferente. Depois eu posso trazer um pouco do que a gente aplica, né? O porquê que a gente usa o Organization, mas em que cenários hoje, ou que cenários tu já enfrentou ou viu no mercado assim que fazia sentido, né? Ter multicontas dentro da AWS? Cara, um ponto que tem relação com isso que você disse é o seguinte: ah, existe, não necessariamente que existe um mito, mas várias pessoas acreditam que uma estrutura de múltiplas contas só faz sentido se a empresa for grande, ou se tiver um billing muito alto, ou se tiver centenas de contas, e não necessariamente, tá?
O organization, vou pegar o meu próprio exemplo aqui. Eu tenho minhas contas de teste, né? Onde eu trato situações de testes específicos. Então eu tenho um organization que eu tenho ali 3 contas, a conta de gerenciamento e 2 outras contas, tá? Já tive uma estrutura um pouco maior, mas enfim, o que eu quero dizer é que não precisa ser uma estrutura grande para falar assim, justifica ter organization só com uma estrutura grande. Não necessariamente, porque ele não vai te gerar trabalho adicional necessariamente, ou que só justifique se você tiver muitas contas. Você pode ter poucas contas, você pode ter um billing embaixo. Exemplo, a média do meu gasto com os meus testes, as minhas contas e tal, eu diria aí que está na faixa de $30 por mês, $20, se eu colocar por aí. Entre 20 e $30 é uma média que eu tenho ali. E qual que é o custo do organization em cima disso? Nenhum. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter em mente. Você vai ter um ambiente melhor controlado, mais seguro e que não gera custo. O organization, você habilitar o organization em uma conta, que vai ser a conta de gerenciamento, plugar as outras contas, né, que são as contas membro, etc., não vai gerar um custo. Não tem essa preocupação. Então, quando usar o organization? Cara, na minha visão se você pretende ter algum tipo de organização ou segmentação dessas contas, exemplo, eu tenho um workload que é o e-commerce da empresa. Eu quero saber o custo desse workload. Eu tenho outro workload, sei lá, que é do CRM. Um outro workload que é pro RH. E você fala assim, cara, eu preciso ter os custos separados disso para eu poder mandar a continha para cada setor. Esse custo aqui é do setor A, do setor B, já justifica. Você consegue ter essa estrutura, você consegue ter esse controle, como eu disse. Você não vai pagar pelo serviço organization ou por ter essas contas unificadas ali, né, nessa estrutura. Centralizado com gestão centralizada e outras possibilidades de gerenciamento que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, se você vai ter mais de uma conta, eu já vejo o uso de organization, tá? Por não gerar custo, facilitar a gestão, o controle das contas e até um outro ponto que é, dependendo do seu consumo, você pode entrar numa faixa de desconto. Por exemplo, não lembro de cabeça da pessoa, mas só exemplo mesmo. De 0 até 1 tera de consumo no S3, o valor é X. A partir de 1 tera, de 1 tera a 5 teras, o valor é 10% a menos, 5% a menos, e assim vai. Tem uma escala. Se você tem, exemplo, 600 GB numa conta, 600 GB em outra conta de uso de S3, e essas contas não estão no organization, você não vai entrar na faixa de desconto. Se você junta as duas como contas membro e tem uma estrutura de organization com a conta de gerenciamento, entrou na faixa de desconto, porque agora você já tem 1 tera e ponto 2. Então tem vários aspectos que são interessantes de se ter o uso do organization. Eu tenho 2 perguntas, Carlos. Não sei se talvez uma delas pode ser que tu vá falar elas em algum momento. Então aí tu me corta se for o caso, tá? Mas a primeira é, cara, tem algum tipo, meu Deus. Tem algum tipo de pegadinha na primeira vez, por exemplo, uma lição aprendida na primeira vez que tu tá usando organizations? Tem algum tipo de cuidado que o cara tem que ter? O cara, entenda assim, a empresa. E aí a pergunta que eu vou fazer, que pode ser que tu vai responder depois, é: como é que tu recomenda uma empresa que tá com uma arquitetura de conta única e tá querendo migrar para múltiplas contas? Qual seria o trade-off, qual seria a orquestração correta de fazer isso? Ou isso não é uma preocupação? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Deu para entender? Você tem que ter uma preocupação na abordagem que você vai fazer
para você ter uma abordagem onde você vai gerar menos trabalho e ou menos retrabalho. Vou responder de trás para frente, tá? Primeira pergunta aí se você tem uma conta só e quer passar a ter múltiplas contas dentro de um organization, ficar ali tudo bonitinho. Recomendação: criar uma nova conta para essa conta nova que não tem nada ser a conta de gerenciamento. Porque eu vou voltar no que eu falei há pouco. O ideal é que a conta de gerenciamento não tenha nenhum workload, só itens relacionados, referentes ao organization. Se você já tem uma conta que tem 2 workloads ali, vamos dizer 2 workloads. Tem 2 workloads ali, você quer separar. Se você quer usar essa conta como conta de gerenciamento, você vai ter o trabalho de criar 2 contas novas e fazer 2 migrações. Você criando uma conta nova para ser a conta de gerenciamento e uma conta nova para ser a outra conta membro, então você já tem 2 contas membros. Quer dizer que aquela conta antiga inicial, ela pode ficar com um dos workloads e você não tem que migrá-lo. Uhum. Então você já vai reduzir seu trabalho. Migra a parte que precisa ser migrada, uma conta nova vai ser a conta de gerenciamento e você já tem ali uma boa estrutura para facilitar a sua vida, tá? Então, a minha recomendação é, vai ter um organization e já tem uma conta que tem 2, 3, sei lá quantos workloads diferentes. Faça uma conta nova para ser a conta de gerenciamento e pense na estratégia de movimentação dos demais itens da conta existente, tá? Que aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente sabe, cara, eu tenho que levar do S3, que está nessa conta, falando da conta antiga, né? Lá estão todos os itens que precisarão ser movimentados. Então, vou ter que movimentar o que está no S3, vou ter que movimentar o que está em EC2, em container. Cada um vai ter uma estratégia, né? Pegar exemplos rápidos. EC2, como eu vou movimentar EC2? Cara, você pode gerar as AMIs já prontinhas ali, compartilhar de uma conta com a outra e só lançar EC2 já pronta na conta de destino. RDS é a mesma coisa, você pode fazer um snapshot, você pode levar, então você vai ter que pensar numa estratégia de movimentação dos workloads. Uhum. Nesse Tá? caso, uma empresa que está começando do zero, vale até enquanto a galera está pensando no desenho de arquitetura deles, vamos botar assim, pensando na cloud, vale a pena até a galera pensar onde quer chegar ou onde isso pode chegar ou que isso pode crescer, para de fato, mesmo que ainda não precise, mas já nascer com essa questão do organizations. Ou faz sentido ou não? Faz total sentido e até para você conseguir prever alguns movimentos que não necessariamente você vai fazer agora, mas que você pode precisar no futuro. E você já tem uma estrutura que suporta aquela ação. Vamos lá. Chegou num ponto onde eu quero ter uma conta, que esse que eu vou falar agora é o ideal, uma conta para parte de rede, onde eu quero controlar VPC, onde eu quero controlar Transit Gateways e VPNs e centralizar tudo ali. Então vai ser minha conta de networking. Então você já pode começar a pensar nesse tipo de coisa. Uma conta voltada para armazenamento de logs. Uma conta para ferramentas de segurança. Eu vou habilitar o Guardduty para poder verificar logs de Route 53, de EKS, etc. Tem uma conta de segurança. Vou habilitar o Security Hub nessa conta de segurança. Então você já começa a pensar essas estruturas, mesmo que no momento você não vai usar. Você fala, cara, ainda não justifica eu ter essa quantidade de itens, habilitar essas ferramentas, mas você já sabe para que caminho você vai seguir e quais os cuidados você precisa ter nesse momento, tá? Então esses aí são alguns caminhos que você precisa de ter em mente. Por exemplo, com o Organization você pode ter a seguinte abordagem. Cara, a minha empresa, eu sou obrigado a executar meu ambiente no Brasil. Eu não posso executar fora, em outras regiões da AWS. Eu só tenho clientes no Brasil.
Mas meu ambiente de teste pode ser fora do Brasil. O que que se pensa logo de cara nisso? Cara, vou usar o Brasil, que é a região mais cara, porque eu sou obrigado, eu tenho uma norma a cumprir, seja ela qual for, que me força a rodar o workload no Brasil. Mas para teste, homologação, uma conta de sandbox ali, eu posso rodar fora. Esse fora, eu posso definir, por exemplo, que eu quero usar só Ohio, só Virgínia. Então, na conta de gerenciamento, eu posso definir políticas que eu controlo as outras contas, falando o seguinte, olha, essa conta aqui, que é a conta de teste, ela só pode usar a região Virgínia e Ohio. As outras regiões do mundo, se o cara tentar criar um recurso no Brasil, na Europa, seja lá qual região que for, ele não vai conseguir. Eu só permito essa conta de teste ter recursos na Virgínia e Ohio. A conta do Brasil, eu só permito que crie-se recursos na região Brasil. Então, com isso, olha só, você já consegue definir políticas que vão fazer com que as pessoas, com que os times fiquem obrigatoriamente seguindo aquelas regras. O cara vai tentar por um erro, às vezes. Não necessariamente porque a pessoa quis. Mas estava lá, de repente, na região de Estocolmo. Aí o cara foi clicar lá para criar uma SC2 em Estocolmo, sem perceber. Automaticamente ele vai ser negado. Você não vai ter essa preocupação de, não, criei um recurso lá na região que não podia, esse recurso às vezes ficou perdido, ninguém viu, rodou o mês, e aí que o cara foi ver que o negócio estava lá. Não é Então nenhuma você preocupação consegue esse rolê. delimitar. Como é que é? Acaba não sendo nenhuma preocupação esse tipo de coisa, porque de fato você Exatamente. botou o guard. Você consegue setar isso e remove essa preocupação do seu dia a dia. Que a gente chama, né, SCPs, né? Service Control Policy. Então você controla serviços ali, onde eles podem ser executados, como eles podem ser executados. Eu dei o exemplo da região como um todo, mas você pode, galera, isso é mais granular, tá? Exemplo, eu só quero permitir Lambda e S3 e API Gateway no Brasil, o resto não pode. Eu posso fazer isso. A SCP me dá essa flexibilidade. Tá? Então eu falei da região inteira, mas eu posso permitir baseado em serviços, ou bloquear baseado em serviços, baseado em regiões. Então, sim, você tem bastante poder de gestão ali, ajuda bastante na governança e segurança. Onde estão os meus recursos, como eles estão e por aí vai. Então, o Organization te dá bastante poder e flexibilidade para alcançar esses objetivos. Eu ia citar aqui um exemplo de como hoje a gente usa ali na Blumetrics a questão da organization e ajudou muito a gente, mas depois eu queria trazer para um outro case muito comum e eu queria ver um pouco da tua opinião sobre as vantagens que tem de trazer essa estratégia para o organization, né? Mas basicamente hoje na Blumetrics faz bastante sentido usar a organization porque tem várias contas de projeto que a gente faz que é uma conta por projeto. Então, né, dependendo do projeto ali, do cliente X e do Z e do Y. Então, cada um tem sua conta separada e a gente consegue gerenciar isso de um lugar central, né? Antes precisava ter N contas, né, N acessos, uma para cada conta e gerenciando isso pelo One Password. E era caótico, né? Então, acho que aí é muito claro, né? Mas um outro use case que eu vejo que é muito usado, assim, no mercado e já atuei em clientes que tinham essa mesma estratégia e vejo muita coisa na internet falando sobre isso, é a gente usar múltiplas contras para separar ambiente, né? E eu queria ouvir de ti, né? A pergunta que eu queria deixar é justamente qual que é a vantagem, por exemplo, de no meu produto eu ter contas por ambiente, né? Eu ter uma conta para dev, ter uma conta para produção, por exemplo,
do que eu ter tudo centralizado numa conta e daqui a pouco separar os ambientes por tags ou por região, né? Ah, tenho minha Uhum. prod só em Inst 1 e a minha, daqui a pouco dev no Inst 2, alguma coisa do tipo. Qual que são as vantagens de aplicar organizations nesse cenário? Cara, uma coisa que você falou em relação à questão do acesso, né? Quando você não tem o organization com o SSO, você tem que criar um usuário IAM para cada conta. Então, eu tenho 10 contas, e eu tenho 10 usuários que vão Exato. logar na console. Cada um tem a sua permissão. Maravilha. Você vai ter que criar 100 usuários. Porque são 10 usuários para 10 contas. Os IAMs são separados. Isso dá uma complicação, dá um trabalho, né? Tem a governança disso, né? Tipo, caramba. Governança, você tem a questão de logs, de acesso, onde que o usuário Marangon logou, o que que ele fez na conta A, o que que ele fez na conta B. Esses logs separados, você tem que analisar separados. E quando você tem o organization, você já consegue começar a centralizar isso. Você pode usar o Identity Center, SSO, cria um usuário para o Dio, um para o Marangon, um para o Jordan, dá as permissões, o Dio acessa a sua conta A, eu só acesso a B e o Jordan só a C. E tem mais 10 contas para lá ainda. Você consegue fazer todo esse controle ali, né? Centralizado, logs centralizados e, enfim, por aí vai. Agora, a outra pergunta a pergunta de fato do Dio aí, que é em relação à questão dos ambientes, né? Você tem ambiente de dev, tem ambiente não sei o quê. Então, assim, um dos itens eu acabei de falar que é, cara, essa facilidade na gestão dos acessos, centralização, então governança e segurança, você consegue alcançar de forma mais fácil do que se você tivesse isso conta a conta descentralizado, né? Tem a questão, o outro ponto de segurança também que eu vejo que vale citar é, veja bem, vamos pensar que a gente está falando de um workload apenas. Aí você tem que testar, você tem às vezes que atualizar, você tem vários itens aí que você não vai fazer direto no workload que está ali produtivo. Então, você tem que fazer uma atualização, você tem que fazer um teste de alguma coisa. E se você tem uma conta só, você vai fazer nessa mesma conta, você está exposto a vários riscos aí. De atualizar algo que não deveria ser atualizado, mexer em alguma permissão naquela conta que está tudo ali, né? Quando você tem isso separado por contas, a gente começa a pensar no seguinte, cara, numa conta de produção, eu preciso ter a barra de segurança mais alta. Ela pode ser uma conta mais engessada, onde seja uma pessoa do time que de fato tem que fazer o que precisa ser feito ali, entrar naquela conta, ela vai ser mais restrita. É uma conta que tem uma segurança, uma barra de segurança mais alta, tem mais recursos, é uma conta mais engessada. É para ser assim, uma conta produtiva. Agora, estou numa conta de teste. Não precisa ser uma conta, não pode ser uma conta engessada. Senão você atrapalha a pessoa que está testando a fazer os seus testes. Para tudo tem que pedir uma autorização que vai entrar numa fila de alguém para autorizar, porque, cara, se é uma conta de produção, esse é o procedimento certo. Você vai fazer um deploy, uma atualização na conta de produção. Cara, esse é o procedimento certo. Tem que ser um pouco mais burocrático. Agora, numa conta de teste, de homologação, uma conta ali que você está, vou fazer pensei em uma nova estrutura aqui na arquitetura, vou mudar o item A, B, C para testar, se funcionar, vou colocar na produção. Beleza, é a conta de teste ali, a conta para você fazer seus experimentos, sandbox ali, cara, você tem que ter liberdade. Então você consegue aplicar essas SCPs que eu citei, baseado em unidades organizacionais, de forma separada. Você pode ter uma SCP mais rígida para contas produtivas, uma outra SCP mais flexível para contas de homologação e uma outra SCP mais aberta que dá mais possibilidade
para a conta de teste. Então, você consegue aplicar níveis de segurança de ferramentas, de permissionamento diferentes para contas diferentes. Se você faz isso tudo numa conta só e vai tentar fazer tudo baseado em tags, você já começa a ter um outro ponto de trabalho. Quando a gente fala de tags você tem que padronizar, você tem que criar, você tem que manter. Quando você tem duas EC2, é tranquilo. Agora, quando você tem 10, 20, você já começa a ter 20, 30 buckets, 50 lambdas, 10 API gateways, 20 RDS. Cara, isso já vai para um nível de complexidade onde facilmente você pode se perder. É possível você ter os custos e ter esses controles baseados nas tags? Sim, é possível. Você pode alcançar isso. Agora, o quanto de esforço você vai ter que aplicar para você alcançar isso? Você vai ter que fazer um esforço muito maior. Como eu disse, se você tem 3 tags obrigatórias e 100 recursos, que você alcança 100 recursos fácil, que a gente está falando, estou falando de todos os recursos. Ah, é Lambda, é S3, é C2, é container, tem um ambiente containerizado, não sei o que, cara. Você está falando de 3 tags por recurso, a gente está falando ali, e você tem, vou baixar o número, você tem 10 recursos, a gente está falando de manter 30 tags. No final, A gente está então, falando de 100 recursos, a gente já está falando de 300 tags. Então, essa questão de governança, de fato, é algo a se levar muito em consideração. Muito em consideração. Porque Em isso conjunto aí... com... Fala Não, aí. termina aí. O trade-off da governança são duas coisas. É custo, duas coisas não, mas é custo, produtividade e você tá exposto. O que eu quero dizer com tá exposto e o custo é, se você deixar essa questão de cuidar todos os ambientes no mesmo service account ou desse jeito e só lidar por tag, você vai ter que lidar com um custo e tá exposto. Por quê? Porque eu tenho que, esse aqui que é produtivo, eu vou tratar vai estar no funil X, esse que não vai estar no funil Y, porque se você deixar o ambiente dev com as mesmas flags do produtivo, você acabou com o cara que está desenvolvendo, porque você botou ali uma burocracia absurda nisso, mas ao mesmo tempo você tá correndo o risco da sua produção de fato estar exposta de coisas que dev não tem que se preocupar, mas produção tem. Então, no final, esse trade-off da governança é absurdo, né? Com certeza. E um ponto, pegando o gancho que você falou aí da exposição, veja bem, numa conta de teste, cara, a gente faz algumas coisas temporárias, às vezes você coloca uma permissão que às vezes não está a melhor possível. Se você tem apenas uma conta e faz uma coisa dessa, e expõe a sua conta, única conta, quer dizer que seu ambiente produtivo está lá. Então, por conta de um teste, você está expondo o seu ambiente produtivo. Se alguém entra na sua conta por conta de alguma credencial, alguma coisa de teste ficou exposto, ele está com a sua conta produtiva. Então, o estrago pode ser muito maior do que se você tiver um problema numa conta de desenvolvimento, numa conta de teste, sei lá, alguém vacilou lá, deixou alguma porta aberta, alguma credencial exposta, alguém invadiu a conta. Beleza, invadiu a conta de teste. Menos mal. Anyway, O eu deleto, impacto crio outra e já muito era. Já era. Se isso tudo tá rodando na conta, na única conta, ou seja, seu teste, seu tudo tá ali, o cara entrou, ele tá com acesso a tudo. É camiseta de saudade eterna e fé. Exato. Então, assim... E RH, né? Então, são características que mostram que trazem aí o Organization como uma ferramenta, de fato, que não é só para empresa grande ou que tem dezenas de contas. Não, cara, não precisa de pensar nisso. De fato, você pode começar pequeno ali e já utilizando o Organization, e que te dá possibilidade ou possibilidades de utilizar outros serviços em conjunto, tá? Config, eu citei há pouco o Gardari para o Organization inteiro, Security Hub, aplicar regras de segurança ali, padrões do mercado aí de segurança para diversas contas, visualizar isso de forma centralizada,
Há poucos dias eu estava ajudando uma pessoa da minha equipe com uma estratégia de backup, copiando para uma outra conta. Então você consegue ter diversas possibilidades ali abertas quando você usa o Organization. Boa. E até eu ia comentar, antes de entrar numa pergunta, pegar um gancho do que tu falou, eu queria ir um pouco mais a fundo. É que eu acho muito legal essa ideia, às vezes, do mesmo começando pequeno, né? Eu acho que dentro da TI, assim, a gente tem muito do perfil do builder, né? Aquela pessoa que é cheia das ideias e tem vários side projects, assim, pequenininhos e quer começar e quer fazer e pode virar um produto lá na frente. Eu acho que até nesse cenário é interessante já começar no organization, né? No sentido de, tá, beleza, eu vou ter aqui meus projetinhos, mas eu já vou ter meus projetinhos dentro de uma organization master minha, e cada projetinho ser uma conta, e se em algum momento aquilo virar produto, eu já tô nessa estrutura sustentável e centralizada, né? Então, acho que Sim. essa ideia, assim, ela é interessante em diferentes aplicações, né? E um ponto que é interessante também, cara, é que o Organization você consegue reajustá-lo, tá? Uhum. Como que eu tô dizendo de reajustar no seguinte, eu vou fazer um desenho simples aqui só para Eu título de falei, exemplo. Eu eu não sou bom falei de que hoje ia desenho. ser aula, hein? Eu falei antes. Eu lembrando que eu não sou bom de desenho. Não, Mas foi vamos falta lá. de aviso aí. Foi falta de aviso. Então aqui a gente tem o root do organization, tá? Como eu disse, eu não sou bom de desenho, então não achem que isso vai ser um desenho bonito. Só que para começar já tá torto, mas tá valendo. Cara, aí eu decidi que aqui, isso aqui é uma OU, ou unidade organizacional. Dentro dessa OU aqui, que eu vou chamar de... Opa, tá ficando grande demais. Vai ficar grande do mesmo jeito. Mas essa aqui vai ser a back office, BO. Essa é a minha conta de back office, é a minha unidade organizacional de back office. Eu posso ter as contas referentes a o setor de back office. E aqui, naturalmente, eu vou ter os seus custos. Ah, não, não quero que seja back office. Eu estou pensando aqui em ter um mall de prod, um mall de dev e um mall de homolog, HML. E aqui eu posso ter uma conta que tem aqui a aplicação de, sei lá, CRM. Aqui a aplicação, sei lá, do RH. E aqui na conta de dev eu tenho essa aplicação CRM também tem uma conta aqui, a de RH também tem, aqui também tem e aqui também tem. Então, o CRM ele está em dois lugares, né? São dois tipos de conta diferentes. Estou mostrando isso aqui porque é justamente para chegar na parte dessa flexibilidade. Porque eu coloquei aqui as contas produtivas. Aqui eu posso aplicar uma SCP mais rígida. Todas as contas que eu criar aqui dentro vão receber isso aqui. Eu não tenho que preocupar com isso de novo. Eu não tenho que ficar mantendo, reaplicando isso, tá? Eu posso ter aqui, eu vou colocar uma outra OU aqui, só para trazer um pouco melhor esse exemplo. Eu tenho uma outra OU aqui de MVPs. Aí eu desenvolvi criei uma conta, desenvolvi uma nova solução aqui para o e-commerce. Nossa, esse MVP ficou muito bom. Vamos melhorar esse cara.
melhorou, cara, isso aqui pode ir pro produtivo. Talvez faça sentido fazer o quê? Migrar a conta para cá. Então eu tiro essa conta daqui, plugo ela aqui, e esse aplicativo aqui de e-commerce, ele vai passar a receber as regras dessa SCP aqui mais rígida. Enquanto ele era um MVP, ele tava ali em modo carnaval. Aí, no momento que a ideia foi validada, foi pro guarda-chuva de quem já tem toda a validação e o que a gente precisa se preocupar com segurança. Sendo extremamente generalista aqui, obviamente. Isso. É uma possibilidade. Ah, não estou dizendo, tá, pessoal, que isso aqui é o jeito certo de se fazer, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Você pode movimentar. Como eu disse, aqui você vai ter um SCP diferente, aqui uma diferente, tá? Aqui uma diferente. Você pode aplicar um SCP direto em uma conta que tem, sei lá, alguma característica específica que você quer bloquear, que você quer permitir, que você, seja lá o que for que você quer controlar, porque no final das contas, quando chega na conta, ela vai ser a soma. Essa SCP, é SCP atachada diretamente e as SCPs herdadas, tá? E você pode ter uma SCP aqui no root do organization, que acontece? Que aplica para todo mundo. Então você tem, como eu disse, N possibilidades. Ah, não, agora eu não estou colocando mais assim. Vamos mudar isso daqui para aquele formato que eu disse lá, de ter uma OU. Exemplo, eu trabalho numa empresa que tem várias unidades de negócio e quer separar o controle, tem parte da gestão que vai ser por unidade de negócio. Então tem a unidade de Minas, tem a unidade de Rio Grande do Sul, tem a unidade de São Paulo, tem a unidade da Flórida. Você pode pegar e reajustar isso daqui, movimentar as contas novamente no formato que faça sentido, porque você tem questões da estrutura que podem ser necessárias ali ajustar de acordo com o novo direcionamento que a empresa tem, de acordo com a nova estratégia. Porque aqui a gente colocou produção e aí cada conta você vai ter o custo de cada conta bonitinho ali, ó. A aplicação aqui de e-commerce custou X. A aplicação aqui de CRM custou Y. A aplicação de RH custou Y. E assim vai para o seu ambiente de dev, para o seu ambiente de homologação. Você consegue ter isso daí, separar o custo e entregar. Tem as questões de segurança que a gente acabou de falar. Então você tem bastante flexibilidade e bastante possibilidades quando você tem um organization estruturado. E ele, novamente, é flexível. Ah, eu criei isso aqui, eu quero mover essa conta daqui para lá, eu quero tirar esse SCP, eu quero modificar. Você pode. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, dessa parte é justamente essa portabilidade que tu tem de contas dentro da organization, né? Tu poder importar para outra conta, trazer de outra conta para tu, acho que isso é muito legal. Ali na Bluemetics a gente usa muito para essas contas de projeto para, ok, o projeto terminou, a gente tem que entregar a conta para o cliente, é só importar para a organization do cliente aquela mesma conta com serviço, com tudo funcional, então fica muito portável, né? E eu acho que eu achei muito legal essa demonstração que tu fez visual, Marangon, de mostrar que não é uma hierarquia em um único nível, né? De que eu tenho a minha conta root e eu só posso ter um nível de filhos, né? A gente pode criar uma árvore gigantesca, assim, Sim. de contas e acesso, né? E eu acho que isso traz um mar de possibilidades. E nesse exemplo que tu falou também, dá pra gente pensar que a questão de permissionamento ela vai ficar muito facilitada aqui, né? No momento em que, por exemplo, se eu tenho uma equipe que é o time de CRM, eu consigo dar permissões só nas contas de CRM em cada um dos ambientes, né? Então o time Sim. lá vai ter só no CRM, que a gente falou ali, de homologação, só no CRM de dev, só no CRM de produção. Então acho que isso é uma flexibilidade, assim, para gerenciar as coisas muito bom, assim, que a gente não tem como ter isso não usando organizations, né? A gente até citou tags, mas
Num exemplo muito mais simples do que esse, a gente já viu que seria caótico e complexo. Imagina já descer nesse nível de ter dentro de cada ambiente diferentes aplicações e a coisa só vai se tornando mais complexa, né? Eu acho que a Organization simplifica muito isso, né? Cara, bastante. Tô fazendo um desenho que você explica que aqui, por exemplo, eu já mudei a estrutura. Eu decidi que vai ser por unidade de negócio. OU Minas, OU Rio Grande do Sul. Aqui tem uma OU de produção. Debaixo dessa primeira OU tem essa. Então aqui eu tenho as contas que têm workloads produtivos, seja eles lá quais forem. Aqui eu tenho a minha conta, minha OU de dev. Então aqui eu tenho minhas contas que têm os itens de desenvolvimento. Então aqui eu já mudei um pouco. E segue a mesma história. Eu apliquei um SCP aqui, e aí a gente está falando dessa conta e tem um SCP aqui também. Esse cara aqui, ó, ele vai automaticamente herdar esse e esse. Se tiver mais um SCP atrelado a essa OU aqui, aí também entra, é sempre herdado ali, tá? Então você consegue ter uma estrutura e ajustá-la de acordo com o que a sua empresa, seu negócio precisa, Uhum. tá? Então o organization é extremamente interessante. E adicionando o que eu falei que você pode combinar com outros serviços, né? Dei exemplo do Config, dei exemplo do Security Hub. Um outro também que, assim, esse trabalha totalmente acoplado ali com o Organization é o Control Tower, tá? Ele ajuda a aplicar esses controles que eu mostrei na tela aí. Tem controles obrigatórios, tem controles opcionais. Cara, tem criação automática de contas, tem N itens, Service Catalog, tá? Tô citando o Control Tower porque o Control Tower ele depende do Organization. Eu quero habilitar o Control Tower. Ele automaticamente, se já não estiver, ele vai precisar do Organization, tá? Então você consegue fazer diversos controles aí até definir, por exemplo, vou colocar um Service Catalog aqui no meu ambiente de desenvolvimento aqui para a galera de dev aqui, um template. A minha empresa aqui, a stack é containers, com Node.js, com banco de dados MySQL. Cara, você já consegue pré-definir um template ali para criar os recursos para esse ambiente de teste. Então, exemplo, o cara vai colocar no ambiente de teste um RDS MySQL de 64 GB de memória, cara, espera aí, não precisa. Então você Dúvida. consegue definir no template e falar, cara, o RDS MySQL para essa conta aqui vai ser só, sei lá, T3 Medium, exemplo. Cara, não consegue se relacionar ao maior. Você consegue controlar custos, você tem uma governança absurda aqui, cara. Tu falou de Control Tower. Tipo assim, a diferença entre usar o Control Tower e o Organizations manualmente. Tem, tipo, uma premissa, um trade-off a ser seguido, tipo assim, nesse caso, a gente já tá com um tamanho X, seja de serviços, de problemas que seja, de ambientes e tal. Aí, nesse caso aqui, vamos usar o Control Tower, ou... Não sei se deu pra pegar a minha dúvida. Não, entendi. A questão de usar o Control Tower, ela vai mais em qual nível de controle você quer, tá? Por quê? O Organization, ele permite fazer tudo isso que a gente falou até agora. O Control Tower adiciona uma camada maior ali para poder fazer controles, tá? Que, por exemplo, você pode aplicar já como regra ali, usando o Control Tower. Cara, eu quero verificar aqui de todas as contas, quais são as contas que tem, sei lá, um bucket aberto pro mundo aí, buckets públicos, tá? Ele já tem uma série de automações prontas ali, tá? O Control Tower, ele vai te dar
uma visibilidade também. Por exemplo, eu tenho 10 contas. Aí você aplica esse controle, por exemplo, do bucket público. Você consegue ter ali, saber quais contas estão ali tendo um drift daquela sua regra. Qual conta ali que tem um bucket público, mesmo você definindo o que não quer, tá? Então, o Control Tower, ele vai além do Organization, tá? Você tem ali, como eu disse, eu quero ter uma automação aqui para criar ambiente de teste, para criar recursos, para mostrar o que está fora do meu direcionamento, das minhas regras. Então, o Control Tower, ele vai além do Organization. O Organization é você ter a sua estrutura, você controlar ali centralizadamente e tal. E o Control Tower, além disso, como eu disse, ele precisa do Organization. Além disso, você quer aplicar outros controles adicionais e também ter essa visibilidade de quais contas estão em qual situação, definir regras, definir automações para correções de determinada situação, tá? Então, o Control Tower ele tem características um pouco que vão além. Vou dar mais um exemplo aqui. Quando você habilita o Control Tower, obrigatoriamente ele já cria uma conta para auditoria e uma conta de segurança. No Organization, não, você habilita o Organization, conecta suas contas e segue a vida. O Control Tower, ele já pensa de fato nesse controle. Então, uma conta de auditoria, uma conta de log, uma conta de segurança. Essas contas são criadas obrigatoriamente. 2 dessas contas são criadas obrigatoriamente. Não estou lembrando quais são essas 2, tá? Auditoria e segurança, se não me falha a memória. São criadas obrigatoriamente. Se habilitou o Control Tower, além da estrutura, de organization, etc., ele já vai criar 2 contas, que são essas 2. Para centralização dos logs, para replicação de log e segurança, tá? E o Control Tower, ele é ativado na conta root, né? Ele obrigatoriamente é ativado também na conta root, assim Legal. como o Organization. Legal. E um outro case, eu acho que talvez mais fora da curva, mas que para mim faz total sentido, assim, principalmente o uso do Control Tower, e que eu acho, daí é uma opinião bem pessoal, assim, mas eu acho que tá caindo um pouco de desuso esse modelo de produto, mas que é aquele produto que ele é single tenant, né? Então, para cada usuário, eu tenho que ter meio que uma instalação do meu produto separado, né? Então, me parece que isso é um baita uso para o Control Tower, né? Porque imagina se eu tenho, vamos supor, 100 clientes, né? E cada um desses clientes é uma instalação nova. Eu e Jordan, nosso primeiro trabalho, a gente trabalhava numa aplicação que era assim. Então, cada cliente tinha sua instalação da ferramenta separada, num servidor separado, e era simplesmente caótico de controlar. E não chegava nem perto de 100, né? Acho que tinha Exato. uns 10, Imagina, 12. cada um é uma instância de banco, aí pensa que, tipo assim, tu tem 30 clientes, aí o ambiente produtivo. Cada um é uma instância naquela época não existia back-end e front-end, então era só a aplicação e o banco. Então era a aplicação e o banco, alguns tinham ambiente produtivo e não tinha. Cara, no final a gente sempre cai em governança, né? Quando a gente fala de cloud, acho que tá muito ligado em governança, porque no final do dia isso é muito importante, tá ligado? Sim. Quanto mais tu dá esse zoom out, mais importante é o lance da governança, sabe? Cara, esse ponto que você trouxe é, assim, extremamente importante, até para as pessoas terem essa visibilidade. Por quê? Quando a gente fala do ambiente de cloud, ele te traz uma velocidade, uma flexibilidade, uma liberdade para os times, de forma geral ali, da TI, do time que for, né, que vai usar o ambiente, te dá uma liberdade muito grande. Então, o cara, ele pode tranquilamente ali no ambiente cloud criar um servidor agora, sem uma autorização, sem ter que fazer uma solicitação de compra de máquina, nada do tipo, ou de criar no data center, nada do tipo. O cara vai ali e cria o recurso. Então a gente tem que ter mecanismo para poder controlar
e governar e aplicar a nossa segurança, porque a gente também não pode proibir esse cara de criar esse recurso. Ele está desenvolvendo, ele está testando, ele precisa disso, a cloud veio para isso. A computação em nuvem veio para dar essa velocidade. Então a gente tem que manter essa velocidade, só que a gente precisa controlar. Como eu vou pegar o exemplo do RDS que eu falei. O cara vai continuar podendo criar o RDS, MySQL, para ele fazer o teste dele. Só que eu vou controlar. O VPC vai ter que ser o VPC X, o tamanho dessa instância vai ter que ser uma T3 medium, não vai ser uma M7, 8X large da vida. Então você consegue controlar e você consegue direcionar melhor, sem perder a agilidade. Pô, muito legal, né? Eu vou voltar aqui, vou frisar de novo. Eu falei que ia ser uma aula, é quase que um detonado, né? Pra quem jogava videogame, comprava a revistinha lá do detonado. Acho que é quase que isso Pô, do zerei Resident multi-account, Evil né? 3 no Play 1 assim, cara. Revistinha de detonado, nunca vou me esquecer. E agora zerou a cadeira de multicontas aí, ó. Exato, Viu? tamo aí. Acho que até pegando o gancho aí, eu sei que tu deu exemplo de casos de uso e tudo mais, que tu trouxe teus insights aí, mas teria um assim que tu poderia, por exemplo, eu acho que tu trouxe, até tu pegou aquele exemplo aí, tipo, eu tenho um ambiente produtivo, aí tenho o aplicativo de CRM, de RH, aí você tem produção, stage, homologação, depois também você deu aquele exemplo ali, tipo, eu tenho aqui dividido por Mato Grosso, Rio Grande do Sul e tal. Mato Grosso não, Minas Gerais ou Mato Grosso? Eu sempre confundo o MG. Minas Gerais. Minas É para Gerais, você. perdão. Ah, mas tu tem, tipo assim, um caso de uso real, assim, que eu sei que tu trabalha com consultoria e tudo mais. Teria um que tu poderia, tipo, abrir, assim, no detalhe? Tipo assim, cara, chegaram com esse problema aqui e a estratégia multicontas resolveu o problema do cliente. Tem um que tu poderia entrar no detalhe, assim? Cara, Ou talvez passar mais perto, assim, não tanto no detalhe, mas... não, a questão que eu penso mais assim, porque assim, foram diversos casos que foram solucionados aplicando o organization, tá? Eu vou pegar um específico, que esse cliente, ele falou, cara, precisamos de controle de custo de cada um dos workloads, cada um dos módulos, porque, inclusive, são empresas diferentes, empresas contratadas, né? Não, os setores naturalmente deles diferentes, mas as empresas de quem eles compraram os workloads, entendeu? São workloads, né, de terceiros. Então eu quero ter isso, assim, melhor possível quando a gente fala do item de custo, porque eu tenho que apresentar, tenho que levar isso para a diretoria, tenho que levar para diversas camadas, incluindo a empresa da qual eu estou comprando a solução. Cara, esse daí foi um caso bem direcionado para isso aí, cara. Então, beleza. Porque o workload, a aplicação X que a gente está adquirindo da empresa Y, ele vai ter produção, homologação ou desenvolvimento. Então, seguimos nessa linha. Não, agora essa outra solução que nós compramos da outra empresa só tem produção e homologação, porque o desenvolvimento eles fazem dentro de casa, nas coisas deles e trazem para a gente, tá? Então esse cliente nosso queria ter assim custos da forma mais simples e direta para apresentar para cada uma das situações. Então tem a estrutura da solução, né, da solução A que eles compraram da empresa. Então tinha empresa que eles compraram 2, 3 soluções diferentes. E aí tinha não, né? Tem uma conta AWS para cada solução que eles compraram, mesmo sendo na mesma empresa. Existe uma separação, existe uma parte que é igual, mas tem a conta separada, produção, sei lá, do módulo A e a solução do módulo B. Então eles, cara, podem chegar para o fornecedor dele e falar: olha, o previsto da solução A era X, essa aqui é a conta que roda a solução A. Tá em Y.
Então a gente chegou nesse nível para todos os workloads de acordo com a estrutura que eles precisavam. Tá. A gente teve situações também justamente relacionadas ao um dos pontos que eu falei lá no início, que era a questão de dar flexibilidade para a galera de desenvolvimento a fazer seus testes. Resolvido com o Organization. Porque a galera que era que tinha que fazer a parte de testar para poder fazer as melhorias e tal, tinha diversos problemas para poder conseguir os acessos, tinha que ficar pedindo, implorando para o cara lá criar um bucket para ele colocar um arquivo lá dentro. Aí tinha que fazer uma solicitação para cair na fila do cara, não sei o que. Separa as contas, SCPs, blá blá blá. Teve um cliente que a questão do Organization veio junto com o SSO também, que ele já estava ali com será que umas 20 contas? Não, 20 não, acho que foi antes. Foram umas 15 contas, mesmo assim, 15 contas. Então esse cara tinha um usuário IAM para cada uma das contas. Ele tinha 15 usuários IAM para logar em cada conta diferente, e por aí vai. Como solucionamos? Organization com SSO. Então a gente tem N situações que podem ser resolvidas utilizando o Organization. Aqui eu falei essas três aí, né? A questão do custo, a questão de passar a ter apenas um usuário e não 15, né? E a separação aí, agilidade, né? Que foi a separação dev e prod, foi a questão de agilidade. O cara precisava de testar um negócio, mas ele só ia testar amanhã porque tinha que abrir um chamado para criar um bucket. Não, e Pra colocar um arquivo. no final, tipo, sendo repetitivo, desculpa, mas no final a gente sempre cai no rolê da governança mesmo, tá ligado? Tipo, todos esses insights que tu trouxe, tipo, teve N problemas que tu disse que resolveu com os projetos que tu pegou de vários clientes, mas no final todos transitam, eu acho que sempre nesses mesmos assuntos, são meios diferentes, mas o fim é sempre o mesmo, né? Você tem questões arquiteturais também que facilitam com o organization, tá? Mas, cara, os itens são os principais, são os que você disse, ó. Apoio total na governança, segurança, é direto ali. A parte também que eu acho que vale a pena falar, a parte financeira, né? Quando a gente faz a análise aí de FinOps, é um item que ajuda bastante, que, novamente, pensa se você tem 15 contas e paga as 15 separadas. Tem que botar um cartão de crédito em cada uma, tem que controlar o pagamento de cada uma, tem que fazer não sei o que de cada uma. Com Um em cada Organization é uma dia. conta pagadora. Os alertas de cada um. Criar um alerta para cada um. Então você está falando de 15 alertas. Então quando a gente tem um Organization, isso fica mais fácil. Legal. A minha última pergunta, assim, ela é bem leiga da minha parte, porque de fato, eu não sei se isso influencia, né, ou não. Mas hoje existem vários selos, né, vários ISOs relativos à segurança. Acho que o mais famoso, pelo menos o que eu mais vejo recorrência, é o SOC 2, né? Ou tu sabe de alguma desses certificados de segurança que envolvem estratégias assim de conta centralizada, que a gente trouxe, né? Ter organization, ter uma conta root, que obrigatoriamente tu precisa seguir essa estratégia? Porque eu acho que Olha, seria um ponto também importante, né? De relevar, assim, por exemplo, será que eu devo aplicar organizations? Bom, se tu pensa em um produto ou uma solução ou algo que tu queira ter um selo de certificação e isso é relevante, acho que é um outro ponto super a favor, né? De já ir para essa estratégia. sim. Cara, eu não vou saber falar uma norma específica em que cita necessariamente o organization, mas eu sei de situações que são demandadas em algumas normas que você só consegue ter quando você tem o organization. Tá? Eu tô tentando lembrar qual que é a norma que eu vi até, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, que a gente estava até ajudando um cliente. Que a forma de acesso na conta que tem a produção, ela não pode ser feita de forma direta ali, o deploy, ou a criação dos itens ali, forma de console ali.
tem que ter um controle de aprovação, tem que ter o controle para liberação do deploy, etc, etc. Cara, você vai alcançar isso com o Organization, porque se você for fazer isso para uma conta única que tem desenvolvimento, teste, homologação, você para o negócio. Já lascou tudo aí. Legal, maravilha. Não, Não eu sei. ainda tô tentando lembrar qual que é a norma, mas eu não vou conseguir de fato. Mas a gente ajudou um cliente com isso. Legal. Hoje eu vejo que muita gente tá em busca da SOC 2, assim, parece que é um baita selo, né, certificado, enfim, norma de É, se ter na landing page do produto, né? Acho que passa outro nível de maturidade. é, com certeza. Mas legal, muito bacana. Não sei, Jordan, se tem mais alguma pergunta? Cara, eu tenho só mais uma, mas aí total pode ser total pergunta minha de leigo também. Que é a seguinte: ah, tu vê alguma tendência de uso, ou se isso é um uso de caso real, para a questão de multi-cloud? Por exemplo, no teu caso é 100% AWS, mas o cara tem essas múltiplas contas do jeito que ele usa na AWS, mas ele também usa algum outro tipo de cloud para outro tipo de serviço, como uma questão até de redundância, enfim, esse tipo de ter essa separação de contas faz sentido para esse caso ou nada a ver? Mas aí você fala para ele ter separação de contas necessariamente multi-cloud? Eu não entendi muito bem. Por exemplo, digamos, você tem clientes que que têm contas separadas e também usam multi-cloud. Por exemplo, eu sei que eu tenho N serviços lá, N instâncias, e eu tenho lá o meu de pagamento que eu sei que ele é o mais crítico. Aí esse cara eu vou botar ele esse cara também eu vou operar na Azure também, além da AWS, porque eu preciso ter redundância, esse cara não pode cair nunca. Aí, pensando em serviço de multiconta, esses caras que rodam em multicloud, faz diferença ele gerenciar diferente esse cara na Amazon dos demais por essa parte do sistema também ser multicloud? Não sei se eu me fiz entender ou se a minha pergunta ficou muito tosca. Eu não entendi muito bem, não. Me Não ajuda sei aí, se o Jones, ou Gil tu também não entendeu. entendeu? Não, eu acho que tu tá basicamente querendo saber de misturar os dois conceitos, né? De ter um multi-cloud dentro de múltiplas contas. Cada cloud com múltiplas contas, É isso? mas também multi-cloud. Isso? Isto, isso aí, Ah, tá. isso aí. Cara, Ou é loucura multi-cloud. demais? O multi-cloud é sempre um tema um pouco delicado, porque podem haver interpretações diferentes quando se fala de multi-cloud. E assim, algumas pessoas defendem, que eu quero ser agnóstico e eu querer mudar de uma cloud para outra. Cada um tem a sua justificativa, tá? A minha visão é que o multi-cloud tem que ser algo de fato pensado. E assim, vou pegar alguns exemplos e que eu vejo que faz total sentido, tá? Vamos pegar aí que a empresa, né? Você quer ter ali seus e-mails no Office 365. Seu ambiente do dia a dia na AWS, tá? Cara, você já está sendo multi-cloud dessa forma. Seus e-mails estão num lugar que é a cloud. Uhum. Seu back-office, sei lá, seu e-commerce, etc., estão em outra cloud. Então, isso já é, para mim, uma abordagem de ser multi-cloud. Agora, a abordagem de, cara, você agnóstico em relação à minha aplicação. Não vou usar o EKS da AWS, não vou usar o GKS do Google, vou usar tudo na mão. É uma abordagem também? Cara, é. O que a pessoa tem que ter em mente vai ter um trade-off aí. E Você uma está abrindo complexidade, né? mão de De uma abstração, automações, de de ter uma ali. abstração absurda que as clouds te trazem. E fazer tudo na mão. Mas eu posso movimentar para lá e para cá a hora que eu quiser. É verdade? Beleza, é verdade. O quanto isso é de fato útil para você no dia a dia? Você vai movimentar de cloud para cloud no dia a dia? Qual que é a sua estratégia para isso? Mas faz muito sentido, cara. E isso aí até levando, eu sei que não é muito a
tua expertise, Marlon. Mas no desenvolvimento de software ele tem uma galera que defende algumas arquiteturas limpas, que a gente tem N abstrações com a justificativa, não é uma crítica, mas eu já vi um justificativo por aí, tipo assim, nossa, se amanhã eu quiser trocar de Postgres para Oracle, vai dar tudo certo. Quando que alguém fez isso, de fato? Tá ligado? Cara, assim, É meio que a mesma coisa, tá ligado? quando se fala nessas abordagens, então assim, esses são itens que eu tô trazendo, assim, como eu disse, se a pessoa tem ali a visão, tem uma justificativa que, do ponto de vista dela, vale a pena ser agnóstico a esse ponto e tal. Ah, porque eu quero evitar lock-in, porque eu não quero usar o Lambda da AWS para... Beleza, mas você vai ter que usar alguma coisa. Você vai deixar de usar essa abstração para ter tudo como serviço. Quanto você vai ter de mão de obra a mais? Ah, não, mas eu não quero ter lock-in no fornecedor X. Tá, você usa uma linguagem de programação. E se essa linguagem começar a te cobrar amanhã, você vai mudar também? Você já tem um lock-in. E o banco de dados? E se esse banco de dados parar de suportar amanhã? Você já tem um lock-in, cara. Então, como eu disse, é um tema que gera muitas discussões e tal, mas eu acho que tem que ser algo bem pensado, porque vai um ponto além que eu chego no item da segurança. Você tem múltiplas clouds. Onde estão os logs? Como que você rastreia um usuário? Você tem múltiplas clouds, tem diferenças no permissionamento. Quando eu logo em uma cloud fica num lugar, quando eu logo na outra fica em outro. Como você centraliza isso? Como que você analisa ou faz o tracking ali de qual que foi a linha de tempo de acesso de um usuário? Como você define o melhor permissionamento de um usuário? Você vai ter logs diferentes, locais diferentes, provedores diferentes. Ah, mas aí eu compro uma ferramenta de centralização. Beleza, você está investindo, você está gastando dinheiro que você está falando que antes você não queria gastar. E aí botou mais uma abstração no meio. E você coloca mais uma ferramenta no meio. Então, cara, multi-cloud eu vejo utilidade sim, mas tem que ser algo pensado, com uma certa estratégia. Onde que você vai querer fazer seu multi-cloud? O porquê? Ah, eu quero esse item aqui, esse item ali. Tá, você vai pagar transfer out? Você pode ter comunicação entre as outras aplicações. Você vai pagar transfer out? Você tá ciente disso? Esse transfer out é ok para você? Porque às vezes, o que eu tô falando, é a pessoa ter essa visibilidade. Às vezes ela sabe, não, cara, eu vou pagar o transfer out, eu tô ciente disso, para mim tá ok. Ótimo. O que eu não sou a favor é da pessoa entrar com uma estratégia achando que ela está num mundo perfeito, quando a gente sabe que não existe bala de prata. Não existe mundo perfeito. Você está fazendo um trade-off em algum momento. Saiba qual que é e onde que vai apertar o seu sapato. Exato, vai pra onde dói menos. Mas você sempre vai perder alguma ponta. Não tem. Não, cara, eu tô confortável em não usar Lambda, fazer tudo na mão com o meu time, não usar nada de cloud native, né? Não usar nada cloud native da Azure, da AWS, nada, tudo na mão ali. Beleza. Saiba quais são os seus trade-offs e Já vai esteja atrás do preparado Rivotril. para eles, como eu disse. Já vai atrás do Rivotril, já. E uma coisa assim que eu vejo muito e acredito muito é que o multi-cloud ele precisa de escala, né? Tu precisa ter um sistema muito parrudo, assim, ou com muita demanda para o multi-cloud fazer sentido, né? Eu até vejo que tem muito paralelo, assim, trazendo para o software, que nem o Jordan trouxe, da febre do microserviço, né? Teve uma época ali que, eu vou fazer um sisteminha pro mercadinho da esquina e ele já começava em microserviço. Ah, não, Exato. porque daí eu tenho aqui o pagamento, não sei o que é uma super complexidade de vários pontos que tu vai ter que lidar de algo que tu nem necessariamente precisa daquilo, né? Inclusive, E eu acho que o multi-cloud vai muito nesse sentido. Abraço Valdemar. Delegou isso aí, agora tá voltando atrás. Tava evangelizando a galera, agora tá dando rollback aí. Abraço Valdemar. Mas pode crer, Boa. mano. Pode crer. Mas e aí? Mensagem de commit de todos os episódios. Ah, não, Qual esse é vai o ser homem. desse? Esse é o homem. O homem decide. Pô, mas... Não, larguei a bandeira Mensagem de quente pra ele. commit. A mensagem de commit. E não pode ser AI generated, né? Não, Tem que aqui ser não no tem. pelo.
Aqui Tem que não ser tem. no pelo. É isso aí. Aqui tu não tá usando nenhuma ferramenta da Cloud. Aqui tu vai usando na mão. O Marangon, ele tá nesse momento dormindo, isso é uma IA que o Marangon programou, que simula a voz dele, imagem, dublagem, Isso aí. Cara, é tá bravo. tudo pré-gravado. A mensagem de commit vai ser: se prepare para o reinvente. Olha aí sim. Boa, porque a outra mensagem de commit deu boa, né? É Denis, isso. Denis ouviu e vai levar o dia pro reinvente. É, não, por isso que eu falei. Essa que é na outra É foi em relação a verdade, isso. cara. É É, verdade. depois daquele episódio que confirmaram que ia dar tudo Na certo. outra tu pediu na cara de pau e deu bom, né? Pode Viu crer. só? Quem não chora não mama. É o append do commit, entendeu? É o fix depois desse commit. Chore. Quem não chora não mama. Exatamente. Pode crer. Porra, é isso. Mas, Marangol, mais uma vez aí, muito obrigado. Acho que foi um baita episódio, assim, de fato. Eu até brinquei no começo que eu achava que ia ser uma aula e reforço, acho que foi, assim, acho que esclareceu muita coisa. Pra mim, acredito que pro Jordan também, acredito que pra muitas pessoas aí que vão tá acompanhando, assim, esse episódio. E é um tema que às vezes parece. Eu vejo, assim, que muita gente não tem esse conceito, assim, essa ideia, né, do que agrega ter essas contas separadas, qual é a vantagem de ter isso. Às vezes eu penso que muitas pessoas acham que é muito complexo, e eu acho que hoje aqui tu demonstrou que, na verdade, não, é até mais simples do que todo mundo acha e traz um valor, assim, agregado ao gerenciamento, né, ao que o Jordan falou ali sobre a parte de governança, né. Então, acho que uma baita aula e um baita episódio. Obrigado mais uma vez. E já fica o convite para outros episódios, né? Tá super convidado aí, já é de casa. Então, Bora. sinta-se à Prazerão vontade. falar aí de novo. Maragon, te agradecer também, cara. Valeu pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Valeu por sempre aí ser essa passagem de conhecimento muito, muito leve, detalhada e tranquila de se entender. Então, mano, parabéns mesmo. E tamo junto aí, cara. Já tá mais do que convidado para as próximas aí, até de casa já. Boa, galera. Valeu aí, valeu pelo convite, a gente bater esse papo aí. E, cara, contem comigo, numa próxima aí a gente pode marcar o terceiro. Aí vai poder pedir música, né? É Aí isso? sim, aí sim. Aí vai ser a música. E Aí pra sim. quem tá aí nos vendo, né, escutando na TV, no celular, no computador, aquele likezinho, ficar inscrito. A gente tá numa crescentezinha aí, passamos dos 100, já vamos pro 120 quase, né? A meta é Exato. ao 1000 infinito e inscritos além. tem live, hein? 1000 inscritos tem live. Tem live. Aí vai 10 mil inscritos, eu nem sei o que vai acontecer, É, tá? Nem vou prometer nada. 10 mil Na eu vou descer a AWS rampa tem- do skate lá com o cara da Red Bull lá. Na AWS tem a EC2, né? No nosso caso aqui vai ser EC3. Então, curte, comenta e compartilha. Olha É aí, isso aí, fechou. sim. Aí sim. Pegou Aí as sim. referências? Não, o homem virou influencer já. Vem com nós. Boa, maravilha. Então, até a próxima. Aquele abraço. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Até mais.